Neste domingo comemora-se o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também de Iemanjá. Em muitos e muitos rios e mares do Brasil se reúnem multidões para celebrar essas duas manifestações católicas, cristãs, tradicionais, Navegantes e Iemanjá. Navegantes para os católicos das várias matizes, e Iemanjá, que é a mesma fisionomia de Maria para os umbandistas e as várias outras religiões afrodescendentes. 2 de fevereiro de 2020. Lembrança também, e graças a isso também, o Evangelho deste domingo, identificando Maria e Ana como figuras femininas fundamentais na vida de Jesus e do projeto do reino que ele veio trazer. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 40. Então, com este Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 22 a 40, nós nos encontramos no Templo de Jerusalém, no chamado Templo original e verdadeiro e único de Salomão. No seu interior, há um bebezinho, uma criança que chora, frágil, nos braços de Maria, José, e também passa pelos abraços e braços de Simeão, ali, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, pequenino, que só pode ir ao templo com poucos dias de vida extrauterina, levado pelos braços da mãe e do pai, da mãe Maria e do pai José. E levado com um objetivo, não com sentido meramente litúrgico, com base em crendice, mas com um fundamento arraigado. Então, no primeiro ponto, vê-se que Maria e José foram ao templo para cumprir a lei, porque Maria e José eram seguidores da doutrina de Moisés, eram judeus, eram de uma tradição arraigada de estudos e de compreensão dos mandamentos. Não eram fúteis, não eram superficiais, mas bem fundamentados. E na lei de Moisés, Maria e José aprenderam que quando se completam os chamados dias de purificação para a mãe, somente aqui para a mulher, ela e o marido devem ir ao templo, e aqui no caso Jerusalém, no templo de Jerusalém, apresentar a criança ao que diz o mandamento, ao Senhor. Apresentar a Deus, para cumprir o mandamento. Enquanto cumpriam o mandamento, apresentavam a criança a Deus. Enquanto apresentavam a criança ao Senhor, cumpriam o mandamento. Porque para o judeu, para a fé original, uma criança não é um acaso, mas é parte do projeto de Deus. E especialmente Jesus era parte do projeto libertador da aliança de Deus com a humanidade. Então haveria de cumprir-se o mandamento. Não cumprir uma lei por cumprir, com medo de um guarda, com medo de uma punição, com medo de um castigo, mas por compromisso com a designação do Espírito
espírito da lei. Mais do que o preconceito da purificação da mulher, que até 40 dias teria que ir ao templo para se purificar, porque se considerava antigamente que as mulheres, quando davam à luz, elas se tornavam impuras. Então era preciso se purificar. Então, para além disso, buscar o âmago da lei, que nós já veremos o segundo ponto, que quando cumprem a lei, Maria e José levam ao templo para oferecer como sacrifício um par de rolas e 2 pombinhos, porque isso está ordenado na lei. Mas por que é ordenado isso na lei? Porque os pobres, os mais pobres, os chamados oprimidos de Yahvé, oprimidos de Deus, os anauim de Deus, como diz no hebraico, não poderiam levar um novilho, levar um boi, levar um cordeiro, então levavam pombinhos. Mas deveriam oferecer a oferta, o sacrifício, o símbolo do compromisso com a lei. E aqui é bom que se destaque, Jesus então não pertencia à realeza, não pertencia ao projeto dos poderosos, do império, dos manda-chuvas do mundo, mas ele era pobre, como Maria e José pertencia à escala mais pobre da sociedade judaica. E mesmo assim entraram no templo, que se transformara também no depósito do cofre, que era protegido por policiais armados, porque o cofre servia aos interesses agora de uma casta, de uma elite que dominava a religião. Mesmo assim, como pobres, eles foram ao templo para cumprir o espírito da lei. E agora, no terceiro ponto, vê-se pouco mais desse espírito da lei. Sobre essas 2 mulheres que estão aqui dentro do templo. Quando começamos a refletir aqui, eu disse, estamos no templo de Jerusalém. Então, aqui no templo de Jerusalém, há 2 mulheres. A quem se dirige Simeão? Este homem piedoso, como diz o versículo 25 do nosso evangelho. Ele era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. Este homem que ali tem o nome de Simeão, mas não se sabe quem é o Simeão, não se conhece o currículo do Simeão, não se conhece a biografia do Simeão, não se sabe quem era especificamente Simeão, e que poderia ser qualquer pessoa mais piedosa, mais cumpridora da fé, mais justa, que entendia o que significava viver o espírito da lei. Podia ser qualquer um rabino, podia ser uma parcela do povo de Israel que participava do templo e que participava das comunidades conhecidas por Lucas. Qualquer homem piedoso que esperava que o povo de Israel fosse consolado. Quando se fala em Israel aqui, eram esses pobres que tomaram, através do Êxodo, que tomaram os campos ali da Palestina e começaram a formar as suas comunidades. E não tem nada a ver com Israel atual, Israel sionista, nazista, fascista, de apoio aos interesses, macro-interesses dos poderosos do mundo. Mas aquele Israel pobre, que estava desconsolado, oprimido, massacrado, empobrecido, miserável, parte de quem era esse Simeão e também Jesus, Maria e José. Era desse Israel pobre. E diante do templo, no altar, diante do altar, Simeão
além de manifestar a sua alegria, até dizer que então agora ele já podia se despedir, fez uma oração de despedida, que podia partir, esse partir quer dizer, podia morrer, que ele já vira a consolação de Israel começar. Ele fez um pronunciamento dos mais importantes diante da criança, dirigindo-se à mãe da criança. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, dirigindo-se a Maria, uma espada te traspassará a alma. Duas coisas são fundamentais aqui. É que Simeão, tomando-se de uma porção fundamental da profecia, que anuncia, que aponta, que indica que esta criança não seria para apaziguar, colocar, se nós falássemos em linguagem de hoje, colocar panos quentes, abafar, conciliar, mas que pelo contrário seria sinal de contradição. Por um lado, ergueria muitos dos pobres em Israel, como Jesus realmente ergueu, como realmente levantou, como realmente fez andar, como realmente ressuscitou, como pão deu para os que passavam fome. Mas também, por outro lado, ele revelou os ódios que haviam nos corações daqueles que acabaram levando-o para a cruz. Jesus é sinal de contradição. Não é água com açúcar para passar enjoos momentâneos. Pelo contrário, ele traz a contradição à tona. E ele mostrou no seu ministério o quanto esta sociedade é contraditória. E jogou esta contradição na cara de uma sociedade hipocritamente organizada. A palavra hipócrita ele usou algumas vezes, principalmente como mostra Mateus. E nesse ponto ainda é importante mostrar uma segunda coisa, que na verdade é uma pessoa. Esta mulher quieta que está ali, a Ana, que Lucas chama de profetisa. Portanto, uma mulher que era profeta não só num lugar onde os homens tinham exercido nesse templo, e antes desse tempo, o ministério da profecia, a carreira da profecia. Agora tem uma mulher, Ana. Ana está ali. Ana, que era filha de Fanuel, da tribo de Azer, era da idade muito avançada. Era uma velha. E segundo a tradição, foi ela que cuidou de Maria. Maria teria sido uma filha adotiva dessa profeta e ela teria infundido o espírito profético da denúncia, da opressão, da violência, da barbárie, da ruptura da aliança com Deus. Ela teria ensinado Maria a se rebelar e teria influenciado o próprio Jesus na sua infância. Porque ela, quando jovem, tinha casado e vivera 7 anos com o marido, que sabia o que era uma família, os conflitos de uma família. E o interessante é que esta Ana era da tribo de Azer, da região da Galileia, a região mais pobre, mais desprezada, como eu já mostrei no vídeo anterior, na reflexão evangélica do Evangelho do domingo passado. A região da Galileia. Ana era de lá dessa tribo israelita, influenciada por todo o desconsolo de Israel, como reconhece o nosso amigo, o nosso idoso, o nosso velhinho Simeão, ao abraçar esse menino. Era da tribo de Azer, numa região dos pobres, desconsolados, para quem Maria deveria voltar, Maria e José deveriam voltar com esta criança, com Jesus.
Portanto, não era uma apresentação mítica somente. Não era uma apresentação supersticiosa. Não era uma apresentação para cumprir um ritual dentro de um templo e ir embora. Mas era um compromisso de retorno, de saída para a missão junto com os pobres. Eu fico aqui pensando nessas multidões no dia 2 de barcos do Rio Guaíba, acompanhando Nossa Senhora Navegantes. Quantos ali se dão conta deste papel de Ana, do que Maria ouviu no templo, do seu coração traspassado de dor ao acompanhar aquele que cresceu assumindo a sua missão? Quantos sabem? Mas é preferível essas multidões ali, num ambiente em que pode se dar conta deste fato, que nos interessa, que é dirigido a nós também temos que assumir esta missão que Simeão entregou para Maria e José. Quantos outros lugares, nos mares, na minha terra, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, o rio Caverá se enche de multidões e multidões o dia inteiro celebrando Navegantes e também Iemanjá. Que bom lembrarmos disso também, desses momentos aqui no templo com Ana, Maria, José e Simeão, do compromisso que temos com Jesus, porque ele assumiu o compromisso com a humanidade de salvar os pobres de Israel, os pobres do Senhor, os Anauim de Yahvé, para se libertar definitivamente, se emancipando como uma salvação construída, galgada, conquistada pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.